Regime de bens do casamento. Regime de bens do casamento. São regras que irão disciplinar o gerenciamento dos bens do casal e como serão divididos na possibilidade de divórcio ou morte de um dos cônjuges. Quais são os tipos de regime de bens do casamento? São 4 os tipos de regimes de casamento: comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação de bens, participação final nos aquestos, comunhão universal de bens. Artigo 1667 do Código Civil. Nesse regime, todos os bens e dívidas presentes e futuros em regra serão de ambos. Bens excluídos. Artigo 1668 do Código Civil. Primeiro, os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. 2 graus os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva. Terceiro, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum. Quarto, as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Quinto, os bens referidos nos incisos 5.1 ao 7.1 do artigo 1659. Quinto, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Sexto, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. 7.1 as pensões, meios soldos, montipios e outras rendas semelhantes. Comunhão parcial de bens. É a regra nos regimes de casamento. Caso não seja escolhido outro regime pelos cônjuges, ele será aplicado. Bens e dívidas adquiridos após o casamento serão dos cônjuges, não importando se estão registrados em nome de um só, tendo por exceções doações e herança. Artigo 1658 do Código Civil. Bens excluídos. Artigo 1659 do Código Civil. 1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. 3. As obrigações anteriores ao casamento. 4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. 5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. 6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. 7. As pensões, meios soldos, montipios e outras rendas semelhantes. Entram na comunhão. Artigo 1660 do Código Civil. 1. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges. 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. 5. Os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Separação de bens. Não há compartilhamento de bens. Cada um é responsável por seus bens e suas dívidas. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Artigo 1641 do Código Civil. 1. Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. 2. Da pessoa maior de 70 anos. 3. De todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. Participação final nos aquestos. No pacto antenupcial, que adotar o regime de participação final nos aquestos, pode-se convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento. O regime de bens da separação convencional, comunhão universal e participação final nos aquestos demandam o pacto antinupcial. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, considere se inscrever e compartilhar.